E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Estou aqui com vocês para mais um vídeo. Infelizmente, ontem aconteceu mais um ataque a uma escola nos Estados Unidos. Alguns aí já estão classificando como o segundo maior ataque da história do Texas, do estado do Texas nos Estados Unidos, e o segundo maior ataque em escolas nos Estados Unidos, perde apenas para Columbine, o triste episódio de Columbine. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo porque ajuda demais o canal a crescer. E vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre o porte de armas nos Estados Unidos, para a gente entender mesmo, poder fazer a crítica sobre o sistema americano sobre o porte de armas. Eu vim aqui hoje, nesse momento, esse vídeo tem por objetivo falar um pouquinho para vocês entenderem o que acontece nos Estados Unidos, para tentar linkar essas coisas, porque é muito triste, de fato, o que aconteceu, não é? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai diferenciar aqui, é preciso diferenciar antes para vocês, porte de posse de armas, tá? O que a gente vai discutir nos Estados Unidos é o porte. O porte é a capacidade ou o direito, ou sei lá o que, de uma pessoa portar armas, inclusive em locais públicos. Enquanto que a posse é o direito de manter a arma no seu local privado, dentro da sua residência. Aqui a gente está falando de porte. Afinal de contas, os episódios que acontecem nos Estados Unidos não é a primeira vez e não vai ser a última, infelizmente. Eles acontecem fora, né? Acontecem numa escola, em hospitais, enfim. Bom, existem 50 estados na federação nos Estados Unidos. É preciso ressaltar que os Estados Unidos, a gente está falando de um país, uma república que aderiu já desde o início ao federalismo. Significa que os estados têm um grau de autonomia, mas a gente precisa entender isso um pouco. O que acontece? Dos 50 estados aí da federação, 25, cerca de 25, esse número pode mudar um pouquinho mais para frente, tá? Cerca de 25 permitem o porte de armas nos Estados Unidos mediante, atenção gente, mediante uma licença. Existe toda uma questão de regulamentação. Essa licença, eles são baseados aí, eu vou ler aqui as minhas anotações, é baseada num sistema jurídico, né, de assistência e controle de armas, chamado de Giffords Law Center to Prevent Gun Violence. É um sistema, é um método jurídico de controle do controle das armas. Então eles permitem de alguma forma, tá, que se entregue a licença, que as pessoas tenham direito a essa licença. Alguns estados desses 25 que é preciso ter essa licença, é obrigatório ter a licença, eles flexibilizam mais essa licença. Alguns permitem, por exemplo, que pessoas que não cumpram requisitos mínimos dentro do estado, como antecedentes criminais, entre outras coisas. Outros falam que precisa ter os requisitos mínimos completos, né? Condições de saúde mental, entre outras coisas, né? Justificativa cognitiva, por exemplo, e por aí vai. Dentro desses 25 que é preciso ter essa licença. E essas questões, os requisitos mínimos dentro desses estados, eles são discutidos mesmo na esfera estadual. Tá bom? Eles são discutidos mesmo na esfera estadual. Um estado define que o requisito mínimo é não ter antecedentes criminais, ter capacidades cognitivas e mentais suficientes. Então isso quem vai definir é o estado, tá bom? Só que os outros 25 estados que não precisam dessa licença, existem outros 25 estados que as pessoas usam armas, elas podem usar armas, mas não necessariamente por essa licença. Alguns desses estados, inclusive, proíbem, né? Falam assim, não pode, não precisa ter essa licença, regulamentação e tal. Eles utilizam a justificativa constitucional.
O que é isso? Eles recorrem à Constituição americana, à Constituição dos Estados Unidos, ou estadunidense. Né? Outro dia me corrigiram falando, é importante corrigir mesmo, acho que é interessante. Eles recorrem à Constituição estadunidense, à Constituição do país, a Constituição nacional, a Constituição federal. Porque você sabe que a Constituição dos Estados Unidos é antiga, né? Através da segunda emenda constitucional, estou para fazer um vídeo para você sobre a primeira emenda constitucional dos Estados Unidos, que alguns dizem ser a mais importante. Deixem aí nos comentários se vocês querem. Mas a segunda emenda constitucional, que foi aprovada, foi colocada em prática lá em 1791, então ela é uma emenda do século XVIII, ela diz que todo cidadão dos Estados Unidos tem o direito de portar armas para sua autodefesa. Essa emenda, ela existe até hoje e ela diz sobre isso. Ela é baseada na própria história dos Estados Unidos, no período da independência dos Estados Unidos, lá de 1776, no período lá da emancipação das 13 colônias dos Estados Unidos, quando a população era incentivada no processo lá de independência, era incentivada, os colonos, a população de colonos era incentivada a portar armas, carregar armas para se defender dos exércitos, das tropas da metrópole britânica, da Inglaterra, que eram os casacas vermelhas. E isso acabou se tornando uma tradição, então a gente também tem esse aspecto cultural que foi sendo levado nos Estados Unidos até os dias atuais, tá bom? Então eles defendem não, a gente não precisa dar licença, não precisa dessa burocracia da licença para o cidadão no estado X portar armas, porque já há uma justificativa da segunda emenda constitucional dos Estados Unidos que garante isso, tá bom? Só que o debate lá existe e existe muito, eu quero que vocês entendam isso, tá? Não é assim um negócio, então tá lá todo mundo lá entende, acha que é importante e pronto. Não, existem debates sobre regulamentação, movimentos que defendem o fim do porte de armas, ou pelo menos uma regulamentação muito mais rígida pelos estados. Só que tudo isso esbarra em um interesse nos lobbies da indústria de armas, da indústria armamentista dos Estados Unidos, que é muito forte. Então, o que a gente está falando aqui enquanto fala em lobbies? A gente está falando de pressão dessa indústria. Porque enquanto há esse porte de armas nos estados, sendo ele considerado legal pelo Estado ou pela Constituição dos Estados Unidos, enquanto ele existe, a indústria armamentista, a indústria de armas nos Estados Unidos fatura muito dinheiro. E ela acaba fazendo muita pressão no próprio Congresso dos Estados Unidos, porque se discute muito a revogação ou a anulação dessa segunda emenda constitucional histórica nos Estados Unidos. E aí se discute isso, que existe uma pressão, então, dessa indústria que faz com que a coisa não caminhe muito, ou caminhe a passos muito lentos, né? Então, você tem aumento, por exemplo, de ataques em escolas e hospitais. Isso aconteceu muito no governo de Obama, já aconteceu agora, infelizmente ontem, e teve um outro ataque recente também no governo do Joe Biden, e que é difícil caminhar para revogar essa lei, a segunda emenda constitucional dos Estados Unidos. Então, por conta dessa pressão da indústria das armas, sabe? E que pressiona principalmente políticos no Congresso americano, no Senado americano, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, principalmente políticos aí do Partido Republicano. Não só, mas principalmente, que aderem à ideia da indústria de armas e acabam não aprovando leis ou não caminhando, arquivando propostas aí de revogação dessa emenda constitucional, tá bom? Só para fechar agora, só para vocês terem um dado, existem cerca de 400 milhões de armas nos Estados Unidos para uma população de 330 milhões de pessoas. Então, existem mais armas do que pessoas nos Estados Unidos. Apesar de cerca de 1/3 das famílias, aí a gente está falando de famílias, terem o porte de armas, terem armas, terem alguém na família que tem o porte de armas, ou a posse, aí nesse caso a posse, ainda que você fale, então é um número pequeno. Não é pequeno, porque ainda assim são
1/3 de 300 milhões de pessoas é muita coisa, sabe? E é um problema grave nos Estados Unidos, é um problema crônico, é uma questão que é debatida até hoje e que se esbarra muitas vezes na questão do capital, da indústria de armas e se esbarra muitas vezes também na questão cultural, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. É lamentável de fato o que aconteceu, como é lamentável várias outras coisas que acontecem no mundo, mas está aí uma explicação para vocês entenderem melhor sobre esse processo. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!